Eu estou aqui fazendo meu café. Agora às 7 horas eu tenho uma aula de otorrino sobre rinite, vai ser online. Depois eu vou ter aula prática de oftalmologia, neurologia e no final da tarde aula teórica de saúde da mulher. E aí, como vocês puderam perceber, eu tive que limpar o fogão, lavar a louça hoje, porque ontem quando eu cheguei eu não consegui fazer nada disso e aí dormiu tudo sujo. E agora eu coloquei água para esquentar, eu vou tomar café solúvel, porque eu tô um pouco atrasada, né? Já que eu tenho uma outra aula 8 horas, então eu tenho que estar na faculdade um pouco antes. Mas eu vou fazer esse café solúvel, ele é bom. Eu aqui não gosto muito, não que eu não goste, mas café solúvel, mesmo liofilizado, ele sempre tem o mesmo sabor. E eu vou fazer panquequinha de banana pra comer. E é isso, gente. Depois eu vou tentar gravar mais coisas desse dia pra vocês. Beijo! Você é até meu best. Quem é o seu best? Dr. Robson Amorim. Qual é a especialidade dele? Ele é neurocirurgião, o maior, reconhecido internacionalmente. Ele era o presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Vixe, pois a aula de hoje vai render. Isso que o congresso só por causa da família dele, pai, dessa droga, ele tá aqui. Como ele passou os assuntos e a gente estudou os assuntos, e a gente vai tudo aquilo que não é dos assuntos, é só contar todas, entendeu? Aí, Contraste, que eu tive esse sangue tem. Não, mas essa daqui que eu coloquei assim, que eu não tenho isso, não. Um pouco assim, contraste. Acabei de chegar, eu vou fazer um café e vou conversar com vocês. Eu tenho que ser rápida, porque o celular tá descarregando e eu tenho que estudar, mas o dia hoje foi incrível. O que acontece? A gente teve aula teórica de otorrino sobre rinite. Não deu tempo de assistir, eu gravei a maior parte da aula, mas eu vou ter que estudar pelo livro. Só que a gente teve a primeira aula prática de oftalmologia e foi incrível. A nossa professora é maravilhosa, os residentes são maravilhosos, nós ficamos... são 2 turmas, né, que estão pagando a disciplina. E aí, durante a primeira hora, a gente ficou num consultório com o residente e ele nos explicou muitas coisas dos pacientes, de como que funciona a anamnese na oftalmologia. E depois a gente trocou, né, com outra turma e ficamos com a doutora. E ela é muito boa, ela tem uma didática muito boa. Oftalmo, assim, foi muito... Eu já tinha grandes expectativas, mas estar lá na prática e ver o quão bom foi tudo, deu tipo um conforto no coração, sabe? O oftalmo foi muito confortante. Aí depois a gente foi para uma prática de urologia, que a gente não sabia que ia ter, mas também foi incrível. Nosso professor é um professor muito bom. A gente se sentiu muito instigado a estudar, pelo menos eu me senti assim. E eu acredito que as práticas vão ser proveitosas. E... pausa pra tossir, eu tô meio ruim da garganta.
Mas depois de almoçar, nós tivemos aula de neurologia com o Dr. Robson, neurocirurgião. E ele é incrível. Tudo que o Matheus falou no começo do trecho é verdade. A gente colheu a história do paciente e depois discutiu o caso clínico com ele. E eu acredito que a gente vai conseguir aprender muito ao longo dessas práticas, tanto com ele quanto com o nosso outro professor. E por que eu estou falando tudo isso? Porque agora eu cheguei em casa, são 4 horas, nós somos liberados de uma última aula. Na verdade, vai ter essa aula, só que vai ser uma aula gravada, porque por motivos maiores. E eu vou fazer café, porque eu tenho que estudar muita coisa, gente. Eu tenho que estudar muita coisa. E eu tô feliz e depois eu mostro pra vocês. Não dá pra gravar tudo porque é muito corrido, é muito puxado. Mas os trechos que eu consegui gravar, eu espero que vocês gostem. E é isso, um beijo. Eu percebo que toda vez eu falo, é isso, um beijo. Vai começar só a parar o vídeo e vocês veem o próximo trecho. São 6h34 e eu tô revisando a anatomia básica do sistema urinário. Eu tô usando esse livro aqui, de urologia. E aí eu tô dando uma revisada porque eu acredito que a gente vai precisar usar muito. O professor recomendou que a gente estudasse e eu vou terminar de ler. Eu fui pegar um iogurte com granola pra mim. E antes de eu continuar, quero mostrar pra vocês esse presente muito lindo que eu ganhei da minha amiga Kailane, diretamente do Peru. Está aqui na minha mesinha comigo. E é isso, bora lá. Bora estudar, que a rapadura é doce, mas não é mole. E eu tenho tantas coisas pra ver. Já são 10h15, eu consegui estudar grande parte dos assuntos que eu queria de urologia, que estavam atrasados. Iniciei a leitura sobre hiperplasia prostática benigna, parei na parte aqui de diagnóstico. Amanhã eu só tenho aula pela manhã, então de tarde eu vou conseguir revisar bastante. Esse é o plano, né? Quero terminar o uro, porque eu preciso ver 2 assuntos, litíase e terminar a hiperplasia, e continuar os estudos de neuro. Eu tenho que dar uma revisada boa em anatomia, em neurofisiologia, assim, do sistema motor agora, por causa da aula de segunda-feira, né? E é isso. Eu vou dormir. Eu bem que podia terminar de ler esse capítulo, mas faltam mais 5 páginas e eu tô bem cansada. E amanhã eu termino. Oi, gente, eu acabei de chegar, tive aula de dermato, foi muito boa, o nosso professor é muito bom, ele explicou várias coisas pra gente. Nós vimos 2 pacientes e depois ele subiu pro centro cirúrgico, aí 3 alunos da minha turma foram. Aí eu vou semana que vem. E aí eu já estou em casa e vou fazer um café e estudar. Já fiz o meu café, antes de eu estudar, vou fazer a leitura do Evangelho do dia. Eu vou estudar agora dermatologia, vou aproveitar para ver o que o professor comentou na aula prática, enquanto está bem fresco na minha memória, e revisar lesões elementares. Vou dar uma lida nos tópicos no livro, tentar ver as imagens do que a gente discutiu, porque a dermatologia é muito visual e eu acho que
Assim fica mais fácil de aprender o conteúdo. A aula foi muito produtiva, eu gostei bastante. Depois eu vou estudar neurologia, mas aí eu vou mostrando pra vocês. Eu vou terminar de estudar hiperplasia prostática benigna, mas antes eu vou mostrar pra vocês o meu estudo hoje de dermatologia. Eu anotei de uma forma bem direta. Isso aqui foi da paciente do dia de hoje, que a gente viu no ambulatório. E aí eu coloquei aqui, né, a definição de pápula e a descrição da lesão. E aqui tem outras lesões que eu coloquei justamente para revisar. Lesões elementares sólidas. Neoplasia benigna mais comum, sintomas urinários, eles impactam a qualidade de vida. Envelhecimento, sintomas oscilantes, ou seja, a pessoa pode ter períodos de melhora e piora. O diagnóstico, a gente precisa anamnese, identificar os sintomas urinários. Então, por meio da análise. Me and Charlie and you two, you know what we should do? Calm ourselves. No. We should all have dinner. Yes, we'll do it tomorrow night. I'll cook. Look, don't you think that would be a little weird? Weird? What? What's weird? Well, the only thing weird would be if someone didn't like Mexican food because I'm making fajitas. Bom dia, gente. São 6h05 da manhã. Eu acordei 5h20. Já tomei banho, arrumei minhas coisas e fiz meu café. Tenho aula às 7 horas de nefrologia. Depois eu vou ter prática de otorrino, que eu não consegui ter ontem. Eu ri que lute. Então a gente vai se comunicar com o certo. É. Mas Pra saber que função é eu vou ter o meu... Otimizar o estado de volania. Peraí, eu. Lê de novo. Mas E aí, dê oi pro meu vlog interno. Eu sabia que era vlog. Beijo a todos. Ei, Elias, e teus outros amigos, nada? É que ele... E olha que só deu 12 segundos de fama. Pra você ver. Achei tão engraçado. Sem café. Com café. Como assim? Calma. Tá muito pequenininho ainda as crianças, né? Então, tipo... São 7h44, agora que eu vou jantar. Minha mesa, ela tá toda bagunçada. Mas eu ainda vou arrumar, vou estudar algumas coisas. Vou tentar, pelo menos. E antes de eu jantar, eu vou só conversar com vocês, porque eu tive 2 aulas, como eu disse, né? Aula de nefro, foi sobre injúria renal, foi uma aula boa. A professora tem muita didática. Eu tenho falado isso bastante aqui, né? Mas realmente essa semana foi uma semana produtiva. Depois a gente foi estudar na biblioteca e aí a gente teve prática de cirurgia de cabeça e pescoço. O professor também foi muito bom, explicou as coisas pra gente, disse o que a gente precisava revisar e estudar para fazer das práticas mais produtivas. E aí eu cheguei em casa de tarde, só que eu tava muito cansada. E eu lanchei pipoca e fiquei assistindo um filme, A Nova Cinderela, inclusive.
Eu não assisti todo, eu fui pulando para as partes mais importantes. E depois eu conversei com a minha mãe. E aí eu só fui reagir quase 7 horas da noite. Tive que lavar a louça, colocar o lixo, descer o lixo, na verdade. Colocar o lixo lá fora. Aí eu passei pano na casa. Estendi as roupas, né? Que eu coloquei todos os scrubs pra lavar, porque os looks da semana foram scrubs. E agora eu estou aqui. Vou jantar, vou assistir um episódio de Friends enquanto eu janto. E vou tentar estudar mais um pouco e eu mostro pra vocês. Revisando Raiz, graças à minha amiga Juliane. Fiz algumas anotações, mas eu não sei se eu gostei dessa ideia. Só que fica muito bom pra revisar. Aí eu escrevi sobre Raiz e insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Quais são os 4 pilares do tratamento? Mas eu já estou ficando com sono, acho que irei dormir, gente. Amanhã eu ainda tenho aula, não pela manhã, apenas de tarde. Vou estudar de manhã. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Deixem aí nos comentários se vocês gostam de vídeos assim. Eu vou tentar mostrar a rotina quando der. E gravar também outros conteúdos. Se vocês tiverem alguma ideia ou sugestão, é só deixar nos comentários. Tchau e até o próximo vídeo.